Meus amigos, hoje a gente vai compartilhar com vocês 2 cuidados fundamentais para as nossas mudinhas de cajá-manganão. Eu diria até que são 2 cuidados obrigatórios, tamanha importância que isso faz para o desenvolvimento delas e o reflexo que isso traz para a vida adulta da planta. Na verdade, esses 2 cuidados estão interligados, que é fazer a poda de formação e arrancar os primeiros frutinhos, os primeiros brotinhos que dão no nosso pé de cajá-manganão. Porque a gente sabe que ele é uma frutífera muito precoce. Então tem mudinha de cajá-manganão que vai começar a produzir com 6 meses. Às vezes demora um pouquinho mais, 7, 8, mas ela começa a produzir ainda muito pequenininha. Então se a gente não arrancar aqueles brotinhos, vão acontecer 2 problemas. O primeiro é que os frutinhos vão começar a se desenvolver, vão começar a fazer peso na mudinha de cajá-manganão e como o caule dela ainda é muito fininho, ainda é aquele caule meio esverdeado, ela vai começar a ficar torta. Quando ela começa a ficar torta, ela tem mais dificuldade de pegar aquela seiva elaborada produzida pelas raízes e fazer com que ela chegue nos galhos e nas folhas. Com isso é mais difícil da planta se manter bem nutrida. O segundo problema relacionado à nutrição também é que ela vai direcionar a energia dela para a produção de frutos. E com isso a planta diminui a velocidade de crescimento dela, ficando uma planta baixa. Isso para o cajá-manganão é muito ruim, porque ela produz uma quantidade muito grande. Então os galhos dela começam a entortar. Eles começam a arriar porque eles estão muito pesados, com uma produção muito grande. E se a planta for muito baixa, aquele cacho vai encostar no chão. E quando encosta no chão não tem jeito, né? A planta vai ficar queimada, vai apodrecer frutinho e a gente vai acabar perdendo aquela carga que a gente espera por meses até ficar madura, né? Olha só esse pezinho de cajá-manganão aqui, que coisa mais linda, que a gente fez da semente. Na verdade foi minha sogra que fez essa criação dela, essa lindeza aqui. Mas ele tá muito cheio, tá vendo? Ele tá com muito galho. Olha só a quantidade de galinho que ele tem aqui, de baixo até em cima. Já tem até galinho encostando no vaso aqui e ele fica queimado, tá vendo? O que deixa ela muito fechada e faz com que ela divida energia para nutrir esses galhos aqui. Só que agora a gente não precisa desses galhos, que ficam mais na parte de baixo dela. O que a gente precisa são galhos na parte de cima, para ele aumentando de tamanho. E a gente segue mais ou menos esse modelo. Vai variar, né, de mudinha para mudinha, que consiste em ir no topo da mudinha de cajá, contar entre 3 a 4 fileiras de galhos abaixo dela e dali para baixo você arranca todas. E aí você vai arrancando um galinho do lado, um galinho do outro, um galinho do lado, um galinho do outro e o tronco dela vai ficar limpo. Só vai ficar aquelas folhinhas e galhos que estão na parte de cima. Depois que a gente fizer isso, a gente vai lá no topo dela e vai começar a arrancar aqueles brotinhos que estão nascendo. Eu sei que dá dó. No começo, quando a gente precisou fazer isso com as nossas, deu um aperto no coração para poder arrancar os primeiros frutinhos, mas é necessário. E com ela mais aberta, sem ter o peso dos frutinhos se desenvolvendo, dá pra gente moldar melhor a copa dela. E a gente gosta de deixar 3 ou 4 galhos, de preferência 4, né? Um pro norte, sul, leste e oeste. Que aí quando ela encher de frutinhos, ela não começa a ficar entortando para um lado não fica muito pesado, ela não fica pendendo para um lado. Feito isso tudo, aí você vai observar que ela vai aumentar de tamanho, ela vai crescer em altura, mas se ela voltar a botar frutinhos e tiver muito pequenininha ainda, aí você vai fazer o mesmo procedimento de novo. Uma altura que a gente considera boa é entre 1 metro, 1,5 metros, que a gente sabe que mesmo que o galho fique carregado, ele não vai arriar ao ponto de encostar no chão. Então se inscreva no canal, que a gente vai estar sempre postando dicas de cultivo e atualização do nosso pomar.